Gonçalves Freitas. Sidney Gonçalves Freitas. Freitas, Correto? o mesmo nome do mestre Cidinho que está aí. Pronto, mestre Hulk. Mestre, como é que o senhor conheceu a capoeira, mestre? Primeiro Pô, a contato. capoeira. Assim, eu na verdade tinha 8 anos quando eu tive o meu primeiro contato, né? E eu não sei qual dos dois mestres que estava fazendo aquela roda porque eu era criança. Então, na Penha, é um bairro próximo onde eu moro aqui agora, que é um Sei. bairro, vamos dizer, lendário, que tem aquela famosa Roda da Penha, Manduca da Praia, por aí vai. Sim, Manduca da Eu vi, Praia. Tem até uma música, né, sobre isso aí, a Manduca da sim, Praia, né? sim, que acabou de matar um, foi o Manduca da Praia que acabou de matar um. Então, Vai lá. então essa roda ela é muito famosa e tal. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive num parque próximo a esse bairro da Penha, e os dois mestres que eram mais tradicionais lá eram o mestre Dentinho, que é falecido, que é irmão do mestre Touro, e o outro era o mestre Touro. Então eu sempre falo para eles, ó, eu não sei quem estava fazendo a roda naquela data ali, pô, quando eu tinha 8 anos de idade. 4 anos depois foi quando eu ingressei na capoeira através do meu mestre Jorge Portes e Lídio, que dava aula no fundo do quintal, próximo, vamos dizer, a 1 quilômetro de onde eu morava. E um dia eu descobri que tinha capoeira lá e acabei indo lá. E de lá, quer dizer, eu fiquei 4 meses mais ou menos, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E meu mestre falava: ó, entra, paga depois. Eu falei: não, só vou entrar quando eu pagar. Então, quando eu juntei esse dinheirinho na época, 3 meses, não, 4 é exagero, mas uns 2 meses e meio eu estava ingressando. Até porque eu tinha um conflito com a minha família de poder treinar e não poder. E fui, Sei. e fui fazendo tudo fui dando uma de bom filho, né? Fazendo as coisas, limpando o quintal. Meu pai criava passarinho, eu limpava os passarinhos para poder convencê-los. E quando passou 2 meses, eu acabei conseguindo, juntei um dinheirinho e comprei a minha primeira calça para poder. Lá e só podia começar já uniformizado. E foi quando eu comecei, que foi na década de 70, eu acho que 74, 75, 75, se não me engano. Foi quando eu tive. Então, foi seu primeiro professor, no caso aí, né? Já o mestre. O mestre Portes, ele foi o meu primeiro e único professor, porque eu nunca tive outro mestre, né? Eu fiquei com ele até me formar, mais tarde eu saí para montar o meu próprio grupo, mas ele continua sendo meu mestre. Mestre é mestre, né? É, Ele vai né? ser meu mestre até o dia que eu morrer. Verdade. Né? Discípulo, né? O senhor é um verdadeiro discípulo, né? Eu acredito que sim, né? Eu era o cara que carregava o atabaque, que era o mais pesado, né? Depois eu fiquei mais graduado, mas eu insisti em carregar o atabaque, porque esse atabaque eu acabava levando para minha casa e eu treinava lá e meu mestre me avisava: vai ter apresentação dia tal. Eu já pegava um atabaque, porque naquela época não eram os atabaques de hoje, não. Meu mestre, ele tinha um amigo que trabalhava numa oficina mecânica. E o cara pegou lá uma placa de carro, aquela de placa 18, o pessoal da antiga conhece, que é dura pra caramba, pesado pra caramba. Aí fez aquele bojo, aí depois fez um mais fino assim, o atabaque pesava, parecia que pesava 1 tonelada, né? Então ninguém queria carregar. Eu falei: então deixa que eu carrego, mas em compensação eu vou levar para minha casa. Aí eu ficava treinando atabaque em casa. Eu sempre gostei do instrumento da capoeira, mas o atabaque é o que eu sempre mais gostei, entendeu? Se você vê várias rodas aí que eu tô sempre no atabaque. Toco berimbau, toco pandeiro, mas eu gosto muito do atabaque. Isso já é uma herança daquele tempo, quando ninguém queria carregar o atabaque. Eu falei: eu carrego, mas eu vou levar para minha casa. Aí meu mestre gostava da ideia: não, pode levar então. E quando tinha as apresentações, os treinos, eu estava lá com o atabaque e nunca deixei de. Ó, a tempestade aí. Nunca deixei de. Mestrando aí, o mestrando Pipoca da França entrou aí também, viu? Sensei Adalberto aí do projeto aqui, Atleta Cidadão, entrou aí. Pô, Sensei. legal. Pois é, Salve, então, tempestade. tempestade aí, sua aluna? Não, é uma amiga aqui do Rio, e ela tá sempre, todas as minhas lives, ela me dá esse prazer de comparecer. E eu fico muito Pô, feliz, né? Com é, certeza. é uma satisfação aí. Obrigado aí pela audiência aí, a tempestade aí, por estar presente na live, né? Show. É, Mestre, o sensei Adalberto aí, do Karatê. Mestre, aí como surgiu o seu Sensei, apelido, seu apelido? deixa eu mandar um recado pro Sensei do Karatê. Eu fiz Karatê na década de 90.
Cheguei a pegar, não peguei muitas faixas, não. Peguei umas 2 faixas, mas disputei um campeonato. É viola, viola, eu sei que é viola, é porque eu leio o nome aqui. Aluna Viola. A Forte viola, abraço aí. Então eu cheguei a fazer o karatê, fiz até o segundo kata, o karatê Shotokan. E gostei muito. Eu posso dizer que a minha capoeira tem uns 2 movimentos que eu quer dizer, especializei com movimentos que eu aprendi no karatê, né? Então show. assim, eu agradeço o karatê também por ter passado. Fala, Foi Rafael. um aprendizado, né? Foi um aprendizado, né, mestre? Sim, sim. Eu acho que tudo, né? Para quem gosta de luta, eu sempre fui um cara que gostei muito de competição, né? Eu não fui só atleta de lutas. Eu fiz atletismo, eu tive uma bolsa de estudo no atletismo na Universidade Gama Filho, né? Que hoje ela faliu, né? Por causa da Uhum. política nossa, faliu. Mas eu pratiquei atletismo, eu joguei futebol de salão antes mesmo da capoeira, com meus 10 anos, eu jogava até numa equipe. Gostava muito, e jogava bem até, né? Mas aí quando eu conheci a capoeira que eu gostei e desbravei pela capoeira. O mestre Adalberto, eu treinei com o Moretti, ele já é falecido, que era aluno do Corrara. O Corrara o senhor deve conhecer, né, do O, Karatê. o, o mestrão Pipoca disse que esteve junto com o senhor no Mundial aí do Barrão, em 2005, Sim, sim. mestrão Pipoca tá falando aí. Ah, Show. legal, legal. Aquele Mundial do Barrão é muito bom, né? O Barrão faz uns campeonatos muito legal. O Burguês nem se fala, o Burguês é um veterano, né? Show. Mestre, e como é que surgiu o seu apelido aí? Hulk? O meu apelido, assim, existem dois, eu tenho 2 versões para o meu apelido, né? Uma para você chegar dentro de uma escola, às vezes alguém está dentro de uma escola, como é o seu apelido? Meu apelido é Hulk. Por que é apelido de Hulk? Ah, porque na minha época, quando eu comecei capoeira, lá na década de 70, a maior parte o estereótipo do capoeirista, ó o Margipio, Margipio, eu não lembro o nome dele direito, mas é um mestre aqui nosso, que eu tive no evento dele, gente finíssima. Bota o teu apelido correto aí, meu amigo. Hum. E peço até desculpa de eu não estar assimilando, porque eu. Então, quer dizer, aí eu usava o apelido de. Eu dizia que eu usava o apelido de Mestre Hulk porque quando eu comecei capoeira, eu. Quer dizer, a molecada, o estereótipo do capoeirista era um cara franzino, magrinho, que se movimentava muito bem, tal, tal. E eu, mesmo como criança, quando eu já fazia atletismo, já fazia futebol, eu tinha um corpo meio saradinho, né? Era uma criança meio saradinha. Né? E fui crescendo assim, com aquele corpinho já avantajado. Aí, num certo momento, quer dizer, no evento que eu tive em Septiba, já na década de 90, porque o meu nome é Sidney, e o pessoal me chamava de Sid, até eu era contramestre Sid, se eu falar isso ninguém lembra. Né? Aí a partir dessa data eu comecei a ser chamado de Hulk. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu jogando numa roda que teve perto de Santa Cruz, o pau quebrou lá e eu tava indo para um campo jogar bola, na verdade. Um primo meu e meu falecido irmão. Começamos a jogar e os caras começaram a enfiar raquete na gente, né? E meu primo não era muito, brincava de vez em quando, meu irmão também não. Eu falei pra eles, ó, não entra mais não, que agora o bicho vai pegar. Aí o bicho pegou e tal. Pancada lá comeu e teve uns episódios lá de o pessoal se machucar e tal. Aí começou um comentário, pô, chegou um cara aqui, parecia o Hulk, que fez, aconteceu e tal, tal. Mas essa história aí já é do passado. Faz parte do Mas foi passado, isso. né? Isso, aí me chamavam de Hulk de Urucânia, porque era um bairro, o bairro que aconteceu, né? Teve esse Vai. acontecimento. Mas aí Hulk de Urucânia e pronto, ficou Hulk, só Hulk. Ah, o Hulk. E até hoje aí o pessoal me chama, eu acredito que carinhosamente por esse apelido aí. Até porque eu não sou um cara Show. de sair fazendo essas atrocidades em roda, não, com certeza que não. Agradecer o pessoal que está entrando aí, né? Almafaia, Henrique, Souza. Adriana Rapunzel, a Rapunzel é minha aluna, foi minha aluna, né? Mas foi, sempre será, né? Acho que o Sou, né? Portugal manda. Tem a Giovana aqui de Portugal aí, né?
Mestre Hulk, Portugal, Mestre manda um. Tucas, é o Tucas. Pô, Tucas, há muito É, tempo até que eu não vejo, mas eu tive lá com o Mestre Cabeça, e o Tucas vai lembrar agora. Teve um dia lá que ficou marcado na minha vida, né? Que acabou, a gente jantou, aí no final a gente começou a contar piada, né? E o é, Cabeça é um bom piadeiro, né? E uhum. um aprendiz. Aí ficamos contando piada a noite toda, aí o Tuca deve lembrar disso. Pô, foi muito legal, né? Foi, né? Bom, tem umas histórias boas da capoeira, né, mestre? Ah, são muitas, muitas mesmo. A E gente, aí também, a gente vai lembrando, né? Cada live eu penso assim, pô, vou fazer uma live, eu já fiz, o que que eu vou falar? É a mesma coisa, mas não, muito, muito pelo contrário. Cada uma pega uma uhum. linha que você vai, quando você vê no final, você praticamente quase não repetiu nada, entendeu? Isso é Porque verdade. as pessoas que vêm e começam a fazer perguntas relacionado a um momento com eles e tal, Uhum. e aí ela flui, na verdade flui, Tem o né? mestre Neném Capoeira aí. Deus abençoe, mestre, o senhor aí, né? Mestre Neném? Neném. Neném Capoeira. Tá mandando um abraço aí pro Ah, senhor aí. o Neném é lá da Paraíba, né? Ah, é. Da Bom. Capoeira Gospel, né? Meu brother também, com certeza. Irmão do Tem Raposão. aqui, tem aqui aí o Margípio, né? Fala o dia Sim. que o senhor pegou geral lá no Quilombo, em 1985, 1995. O senhor pegou geral lá no Quilombo. Eu não Falou. lembro disso. Essas coisas assim eu não lembro, não. Eu sempre joguei muito. Não, Eu sempre joguei uma capoeira técnica, competitiva, e as pessoas às vezes não entendiam isso, né? A Não peguei, dona, a né? dona Tereza, a dona Tereza Veras aí, que é a esposa do mestre Zebrinha, entrou aí na live aí, viu? Pô, o Zebrinha é um irmãozão também. Eu tive uma vez, fiquei na casa dele há muitos anos, né? Ele era do Capoeira Brasil ainda. Eu tive lá no evento dele, fiquei na casa dele. Hoje em dia a gente é bastante amigo. Gente finíssima. Um forte abraço aí. Como é que é o nome dela? Dona Dona Tereza Veras. Tereza Veras. Um abraço aí, dona Tereza. Manda um abraço pro meu irmãozinho lá, o Mestre Zebrinha. Certeza. Mestre, aí, como foi, o senhor recebeu a sua primeira graduação? Onde foi a sua primeira graduação na A minha, capoeira? tem um programa aqui, né? Um programa que é um programa feminino, né? Que falava assim: o primeiro sutiã você nunca esquece, né? E o primeiro É, cordel, a graduação, eu acredito que também ninguém esqueça. A minha primeira graduação foi feita lá no onde o mestre morava, né? Que era o fundo de quintal. E não era evento, não tinha evento, já tinha passado. Quando eu entrei, já tinha passado o evento. Mas diz o meu mestre que eu estava evoluindo muito para esperar o outro evento acontecer. Então ele decidiu que eu ia pegar a primeira graduação Cordel Verde num dia de aula. Mestre, mestre Malvadeza aí. Forte abraço aí, Malvadeza. tá boa noite, Aí, mestre Hulk. Aluno do mestre 22, tá dizendo aí? oi? Ele tá dizendo aí, o mestre Malvadeza. Boa noite, mestre Hulk, aluno do mestre 22, só do Rio de Janeiro, um forte abraço. Tem um 22 aí que ele escreveu, não estou entendendo não. Mas você Ah, sabe quem é, né? peraí, deixa eu ver. O 22. Dois. Não, Vamos lá dar seguimento aí, né? Tá travando aí a sua. Certo. Mas vai lá dar seguimento aí na sua primeira graduação. num dia de aula mesmo. Aí quando chegou o final, e no final eu recebi a primeira graduação. E eu tinha um amigo, né, que era o mestre, não chegou a ser mestre não, era contramestre Luiz Carlos. O cara era muito bom, né? O cara era um capoeirista que, ou, por exemplo, ele já parou tem mais de 30 anos. Tem gente que ainda lembra dele. Às vezes eu encontro alguém da antiga, o pessoal lembra dele. O cara era muito bom. Ele tinha um estilo assim meio Van Damme, né? Fazia abertura total e batia muito rápido e tal, tal. Então, uma semana antes do que eu recebi a graduação, nós treinávamos juntos, né? Aí ele aprendeu uma benção jogada. A benção jogada, você está gingando, dá um pulo para frente da benção. Naquela época,
A primeira pessoa que fez foi o mestre Corvão, que a gente viu. Pô, cara, uma benção jogada. E, pô, vamos treinar isso também, que isso é bom. E eu via muito filme de Bruce Lee, Kung Fu. Eu ia pro cinema, a gente ia pro cinema pra ver esse filme, pra ver se a gente pegava alguma coisa e ia treinar. A gente fazia muito isso. Eu acredito que muita gente da antiga também fazia. Aí o que. A Adriana Lemos, aí do Sesc, um forte abraço, Adriana. Aí o que que acontecia? Mestre Ala também. Adriana Lemos. Alamoana é meu aluno, meu mestre também do Terra Firme. Então, aí o que que aconteceu? Aí, pô, nós tínhamos treinado uma semana antes. Aí o evento, a roda estava acabando. Aí o meu mestre acabava a roda sempre contando de 1 a 10, né? 1, 2, 3, 4, 9, 9, 9, 9 e 10. Aí eu tô jogando com ele, pensei, né? Falei, pô, porque a gente era muito amigo, mas quando a gente treinava, como eu tava começando, ele me metia o sarrafo, eu era fortinho, ele é um pouco mais franzino, mas caía pra dentro, né? Aí o que que é? Urso de Mato Grosso. Fala, Urso! Aí eu falei, pô, cara, eu acho que ele. Aí eu tô gingando 999. Eu falei, ele vai mandar a benção jogada. Não deu outra. Quando ele mandou a benção jogada, eu saí meio de lado e dele tipo uma paulistana. Ele caiu no chão assim, a roda acabou, cara. Eu falei, pô, isso ficou marcado. Aí ele ficou, e ele ficou danado, né? Que, porra! E ele era contramestre, pô. Ele já era contramestre do grupo. Era o cara que todo mundo temia na época lá. Mas eu já sabia, eu treinava com ele. Quando começou, eu falei, pô, ele vai mandar aquele golpe pra me jogar longe. 9, 9, 9, 10, dá uma benção, o cara vai longe, acabou, todo mundo bate palma, foi bacana. Aí ficou registrado, eu tô batizado. Só que eu sabia que ele ia fazer isso. Eu fiquei mal, falei, pô, ele tá gingando, ele vai fazer 9, 9, 9, ele, vum! Eu saí, mandei a perna, ele, pum, caiu no chão, o nego levantou. Caramba! Aí foi muito legal. Aí, quer dizer, esse foi um dos primeiros. Quer dizer, foi o primeiro cordel e depois tiveram vários até eu chegar ao cordel branco, que eu sou branco na linha da federação, né? Na federação, quando você sai mestre, cada graduação são mais 10 anos. Eu levei 30 anos para pegar o branco e amarelo, o branco e azul e o branco que hoje eu sou. Já estou aí com 6 ou 7 anos de branco. A estrelinha aí. Saúde para você, a estrelinha. Sua aluna aí, a estrelinha. Não, ela não foi minha aluna, mas ela conhece a minha história, porque ela vivenciou a minha história desde, acho que da década de 90, uma roda de Rocha Miranda, uma roda de rua que era muito conhecida. Inclusive, não sei se você já ouviu essa música assim, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Quem não sai da academia não conhece o mandingueiro. Para melhorar a visão do capoeira, você tem que correr roda. Não sei se você ouviu essa música. Então, essa música, quem fez foi o Cobra, da fundação da Abadá. E era muito. Não, continua sendo muito meu amigo e tal. E nós, naquela década, naquela época, estavam tentando forçar. Aí, ó, o Magi falando. Estava tentando fortalecer as rodas de rua. Então, todo mundo tinha incumbência de. Eu fazia minha roda, todo mundo vinha na minha roda. Então eu tinha obrigação de principalmente aquelas pessoas que estiveram na minha roda, de eu estar lá presente, ou se eu não fosse por algum problema, eu mandava um aluno. Então foi uma época muito boa. Né? A Estrelinha está falando aí, a Estrelinha participou muito dessa roda aí. O instrutor Dinho aí, a Índia também, um abraço aí, o pessoal que está entrando aí, a Índia, o instrutor Dinho, beleza? A Índia é minha professora. Índia. Show. Mestre, fala aí. Opa! Como foi a sua formatura de mestre? De mestre, quando eu peguei o cordel de mestre, já foi com o meu mestre meu mestre tinha mudado, né? E ele foi morar no São João, não era São João, não, era aqui na Baixada, né? E fez um evento lá, foi quando eu saí mestre. Agora, sim, teve mais repercussão quando eu peguei a segunda de mestre. Eu recebi mestre pelo meu mestre e tal, né? Foi legal que no dia estava o mestre do meu mestre também, ó, a Jaque entrando aí, de Brasília. Tem uma rádio. Acho que é o professor Faísca também, lá de Parajuru, aí, entrando aí.
Sim, sim. Boa noite, Índia. Então, o que que acontece? Quando eu peguei a segunda graduação de mestre, eu pude convidar, porque quando eu peguei a de mestre, meu mestre me chamou na academia e tal, e me deu assim, tinha poucas pessoas lá e tal. Mas quando, na segunda, quando eu fui pegar o branco e amarelo, já foi uma coisa mais programada. E eu tive a oportunidade de convidar meus amigos. Na época tinha mais de 50 mestres no dia lá, entendeu? Boa E eu noite tive pro que caramba. jogar, eu não esqueço que eu tive que jogar com todos eles. E foi Todo muito dia legal. aí, Então, show. é, e, a, Mestre, e a terceira, e a terceira de mestre, mais 10 anos depois, eu fiz lá no Sesc de Engenho de Dentro, onde hoje eu trabalho nesse Sesc, nem imaginava que um dia ia trabalhar lá. E a minha última, que foi o branco, pô, foi legal que vieram mestres de outros estados, né? Grandes mestres do Rio e do Brasil estiveram também, né? Valorizando assim o fato de você pegar uma graduação de branco, né? Que aqui no Rio, e acredito que em outros estados, quando o cara sai, ele passa para graduação branca e as pessoas respeitam muito e é uma festa que com certeza é uma festa que é marcante. Há pouco tempo eu tive na festa do Carlinhos Cabo Sul, foi no primeiro dia que começou o lance da quarentena, da pandemia, né? Então ele fez o evento e, pô, mesmo em quarentena todo mundo foi, compareceu lá e tal, e depois vida que segue. show. Mestre, e onde foi o seu primeiro espaço que o senhor ministrou aula? Ô, Eu lembro? ah, sim. Deixa eu só mandar um abraço para a Estrelinha. Vai ser um prazer, Estrelinha. Olha o Mestre Cidinho aí. O Mestre Cidinho é um irmãozão Ah, meu. Ele tem a minha idade, tem o meu nome, que eu também sou Cid. uhum. E, quer dizer, ele não, eu acho que ele não pegou o branco, mas ele era branco e azul. Na época ele ainda era branco e azul. E foi treinador do Anderson Silva, né? Massa, Do show. Um Ultimate abraço aí Fight. pro mestre Ele Cidinho, tá né? Um aí. abraço aí pra ele. Obrigado aí por estar Mano, acompanhando a live aí, mestre. pô, legal, é um mestrão, um irmãozão também, que eu tenho muito carinho, respeito também. E aprendo, né? A gente vai aprendendo com todo mundo, né? Qual foi a outra pergunta? Pois é, o primeiro espaço que o senhor começou a ministrar aula, onde foi? O primeiro espaço. Ah, Ali o com o primeiro espaço. Valentim, com o Ricardo. É, o primeiro espaço onde eu comecei a dar aula foi aqui no Rio, em São João de Meriti, em Vila dos Teles. Foi uma academia que era uma academia, eu dava aula à noite, né? E assim, foi legal que nessa época eu participava das rodas de. Deu uma travada, né? Deu uma travada aqui na. Vai. É um município aqui perto. Tá travando, E, tá alô? travando, tá E travando, tá travando a sua. Tá travando a sua imagem. aqui tá normal, cara. Pronto. Não, beleza, agora tá legal. Olha lá. Isso. Ah, então, O senhor tá perto do quando Wi-Fi, tá? Do seu Wi-Fi aí, tá? meu Wi-Fi tá aqui pertinho. Deixa eu só abrir a porta para ver se isso melhora, né? Pronto. Tá melhor. Ver se melhorou aí. Pronto, show. Vai, pode continuar, mestre. Então, as aulas, eu era contramestre Mestre e eu Pinga participava Fogo aí, muito com uma. mestre Pinga Fogo aí tá entrando aí, o mestre Pinga Fogo. Fala, mestre Pinga Fogo! Grande mestre Pinga Fogo. Muito conhecido aí no mundo da capoeira. Hein? Quer dizer, O primeiro espaço que o senhor tava dando aula, quando foi, né? o Margi está falando aqui dos meus alunos aí que botou aqui com umas máquinas, a gente era guerreiro, meus alunos eram guerreiros mesmo, isso aí eu sempre. Porque lá a gente não tinha aquele negócio, não. Porque eu vou responder depois também. Onde eu treinava com esse pessoal no início, a gente fazia a roda de meia, né? Mas no treino, a gente caía no pau mesmo, entendeu? Sempre, eu sempre falava assim, ó, vai sempre respeitar. Quem não quiser, tem que respeitar a condição da pessoa não querer. Eu não quero participar desse treino, não.
Então tinha um treino que o pau quebrava mesmo e quando chegava a roda de mês, eu trocava com todos os alunos, né? Todos os graduados, aí fazia uma fila assim. E era muito Boa legal, noite né? a todo mundo, hein, mestre? Mestre Gil aí tá entrando aí, tá dando boa noite aí, mestre Gil. Bom, mestre João, um forte abraço. Boa noite. Então, por exemplo, aí nessa academia onde eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula porque em Caxias, quando eu ia na roda, o pessoal perguntava, pô, você dá aula onde? Tal, eu quero treinar contigo e tal. Aí eu arrumei essa academia que ela ficava, ela intermediava o bairro onde eu morava com Caxias. Então não era muito distante nem para mim, nem para a galera que vinha de Caxias treinar, né? O Comecei. mestre Grande ele tá entrando aí, mestre Grande. Ah, tá, um abraço aí, mestre grande. Forte abraço. Aí, quer dizer, eu fiquei dando aula um tempo lá e parei num dia que teve um problema com a dona da academia, dizendo que sumiu um guarda-chuva e esse guarda-chuva sumiu, só podia ter sido capoeirista. Só que ela foi infeliz que no dia que sumiu o guarda-chuva não teve aula de capoeira, entendeu? E eu saí, foi quando eu saí e levei todos os meus alunos e comecei a dar aula no Zumbi, que foi um lugar que todo mundo conhece, todo mundo que é morador daquele bairro conhece, que a aula começava tipo 10 horas da manhã e terminava 8 horas da noite, quando a luz acabava, na época do horário de verão. Né? Então a gente treinava muito ali, a gente fazia de tudo ali, era danças, era a própria capoeira, fazia treinamento de vale tudo, fazia de tudo. Né? Deu tudo lá, né? E como foi a fundação da Associação de Capoeira Terra Firme aí? Como é que foi? Então em 2013, Jova, deixa eu só ver, abraço, Portugal, Tucas, um abraço, mestre Tucas, de Portugal, do projeto do Amarelinho também. Não, qual foi a pergunta mesmo? Como foi a fundação do Grupo Terra Firme aí, Associação Terra Firme? Então, foi em 2013, né? Em 2013 eu já treinava com esse pessoal, já treinava comigo, só que a gente não tinha um nome estabelecido, né, na época. A gente, vamos treinar capoeira e aí todo mundo era meus alunos, mas a gente não tinha um grupo. E nesse dia, no dia 13 de setembro de 1993, a gente fez uma reunião a fim de escolher o nome para o grupo. E foi aí Sei, que nós escolhemos a Associação Terra Firme. Eu queria que o nome do grupo fosse alguma coisa com terra, né? sei. E aí cada um foi escolhendo um adjetivo para terra, 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 terra forte, terra grande, terra não sei o que, terra firme, e acabou sendo terra firme. E estamos aí até Show, hoje. show. Mestre, onde o sinal do grupo? Show, mestre. Aí agora eu queria que você, eu acho que o senhor também deve estar em live. Eu queria que o senhor contasse pro pessoal como foi aquela luta do Vale Tudo lá, capoeira versus jiu-jitsu. O senhor Sim, lutou lá sim. Olha contra o André o. entrando. Fala, Andréia. Que o senhor até É, lutou com o senhor Amaury Bitete, né? Contra o Amarildo Bitete, né? Eu sim, queria que o senhor sim. falasse lá do começo, né? Que teve também, antes da final, teve outra luta antes também, né, mestre? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa Na luta. verdade, essa data, esse momento ficou eternizado, né, na minha carreira como capoeirista, né? Porque Meu capoeirista que representou a capoeira no Vale Tudo, né? não, tiveram outros, entendeu? Valeu, mestre. Deu, sei. Taco, que foi o cara que ensinou o jiu-jitsu para a família Grace, que foi Sim. contratado pela Marinha na época. Então, Sadomiaco, Mestre Kiko aí, entrou o mestre Kiko. mestre Kipo, um forte abraço, meu brother, né? A Índia também está aqui. Boa noite, boa noite. Então, o primeiro que nós temos assim, que a gente sabe da história inclusive uma novela da Globo,
outra vez ela protagonizou esse momento, né? Com aquele. Esqueci o O nome mestre dele. Hulk está falando aqui, mestre Dandan está de parabéns pela live, pois mestre Hulk é o nosso herói, nosso campeão e sempre será. Mestre Gil aí está falando aí. Obrigado, mestre Gil. Obrigado pelo seu carinho. Mestre Gil é um cara muito legal, né? Muito carinhoso, sempre me tratou, né? E eu trato também com bastante respeito e carinho. Né? Eu tenho Feijão aí, tá entrando aí, mestre Feijão, mestre Chumbinho. Olha o mestre Chumbinho entrando aí de Brasília. Mandei uma foto lendária para ele esses dias. Pô, o Dandan caiu aí? O celular aqui que ia caindo aqui, mas pode falar. Então, alguém pediu para eu repetir, mas repetir o quê? Cadê? O pessoal estava falando aí da luta aí, Vale Tudo, para continuar. Selva Legião. Então, o que aconteceu? Naquela época, o Royce Gracie, ele havia... deixa eu só explicar isso. Eu sempre falei que a capoeira, ela tem um formato totalmente diferente do jiu-jitsu, né? Então todo mundo, todas as áreas, as profissões, né, as lutas, os esportes, o futebol é um grande exemplo disso. Eles querem se divulgarem, se autodivulgar. Mestre Quinho aí, mestre... Eu estava falando com o mestre Dandan, o erro foi meu, cara. O meu Wi-Fi estava desligado. Agora que eu fui ver, quer dizer, o telefone estava desligado, o meu Wi-Fi. Aí, quer dizer, eu tava... Mas agora acho que vai melhorar. Agora vai dar certo. Então, isso. Então, o Royce Gracie havia ganho os 3 Ultimate Fighter na época, né? Fênix, mestrando Fênix entrou agora. Um abraço, mestrando. Quer dizer, eles popularizaram assim muito o jiu-jitsu lá fora, eles fizeram uma divulgação muito grande. A credibilidade do jiu-jitsu, ela ficou em alta e eles tiveram assim a necessidade de mostrar, como brasileiro, que o jiu-jitsu também era a principal luta no Brasil, né? Aquele evento foi para mostrar praticamente isso, né? Professor Zumbi aí entrando. Fala, Zumbi, forte abraço. Aí eles montaram aquele evento, fizeram aquele evento, um mega evento, Maracanãzinho, que é uma parte do Maracanã, que quer dizer, é um ginásio muito grande, cabe 15 mil pessoas lá. No dia, se falava que lá tinha, pelos bilhetes vendidos, pelas roletas, que tinha mais de 14 mil pessoas. Então, assim, era um mega evento para, quer dizer, e detalhe, de 14 mil pessoas que estavam lá, posso dizer que 90% eram os adeptos do jiu-jitsu, era o pessoal do jiu-jitsu. Então, eles fizeram uma campanha muito forte, muito bacana. Né? Então... Oi? Chamando o pessoal para prestigiar mesmo lá do jiu-jitsu, né? Sim. Ali eles iam, aquele momento ali, eles iam, vamos dizer, era um momento para... aquele momento ali era um momento que eles iam mostrar a hegemonia do jiu-jitsu, né? Porque vários confrontos, né, com atletas do jiu-jitsu, o jiu-jitsu foi campeão, né? Eles ganharam muita gente de outras artes marciais, né? Só que, quer dizer, eu fiz parte de uma chave e o Amaury Bittetti foi da outra chave. O Amaury veio ganhando a chave que ele participava e em consequência disso, para ficar na final, eu também vim ganhando na minha fase, né? Eu fiz a primeira luta com Rostan Lacerda, que era do Karatê. Fiz uma luta com o De Pedro, que depois mostrou ser um grande lutador, que ele ganhou muitas lutas, até mais do que eu, né? Porque ele continuou na luta mais do que eu. Naquela época eu já estava com 33 anos, já estava velho para ser um lutador de vale tudo, né? Mais tarde o MMA. E detalhe, o De Pedro, eu tinha feito a minha primeira luta com ele há exatamente um mês daquela data.
um mês atrás daquela data, na Ilha dos Pescadores, nós fizemos uma luta que durou 1h20. Era luta casada, lutamos 1h20. Hoje o pessoal faz aí 3 ou 5 rounds de 5 minutos. Eu acho que é bem por aí, o mestre por aqui. É bem por aí para preservar, né, a integridade do atleta. Porque fazer física, né? E naquela época só valia definição, né? O mestre o Parque, né? Mestrando Luciano. Mestre, por aqui. Por aqui, daqui do Rio. Por aqui, tá aqui também. Então, Mestre Ferrinho também, mestre Ferrinho. Ferreira. Então, quer dizer, aí fui para a final, aí o que aquela menina estava perguntando, aí eu acabei que eu fui para a final com a Amaury Bittetti, que era o franco favorito para ser o campeão desse evento. Né? O contramestre Massaranduba aí entrando. Então eu consegui, aí fui para a final, né? Eu sempre falo que eu cheguei naquela final com a sensação do dever. Mestre Landão, lá do Ceará. Ah, legal. Eu cheguei naquela final com a sensação do dever cumprido, porque eu já havia ganho 2 lutas. Eu tinha lá 174 guardas da Guarda Municipal, que eu era guarda municipal da época, que foram lá para me prestigiar, né? Porque eu representava a guarda, e também numa possível, né, problema lá com o público, né? Caso eu viesse ganhar, que foi o que aconteceu. Vamos botar lá o guarda lá, porque se o Hulk ganhar, o pessoal não vai querer aceitar, e foi o que praticamente aconteceu. A gente já previa, né? Agora, a minha equipe já previa isso. Como eu era da guarda, vamos levar a guarda lá para salvaguardar o nosso atleta, que no caso era eu. E fui, e cheguei na final, né? Eu fiz uma luta com o De Pedro que durou. Cada round ali era de 20 minutos, cada round. E eu fui para uma segundo round, né? Então, quer dizer, eu lutei mais 13 minutos no segundo round, então foi uma luta de 33 minutos, que um atleta quem luta sabe, o cansaço é extremo. Desgastante pra caramba, né, mestre? Isso. E deveria haver uma luta no intervalo da minha luta para eu lutar a final. Então eu tive que sair do ringue e voltar praticamente. Muito cansado, até pensando, na verdade, em desistir. Eu falei, pô, como é que eu vou lutar agora? Eu não aguento. Não aguento. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu já fiz eu já fiz o que eu tinha que fazer, aquele esquema aquela ideia da sensação de dever cumprido, que eu já havia ganho 2 lutas. Falei, eu vou lá e seja o que Deus quiser, e vou partir para dentro mesmo, tentar ganhar logo, e se perder, que eu perca logo também. E foi isso. E foi 22 segundos, mestre, você nocauteou ele, né? Não, então, eu estava ali, apesar eu acho que o fato de eu não ter um compromisso de ter que ganhar, eu entrei muito, muito solto na luta, entendeu? Eu entrei numa de, pô, não tem, tem obrigação nenhuma, rapaz, entrar aqui, eu tô... Tem obrigação, a verdade é essa. E o Amaury Bittetti, coitado, era um garoto novo, né? Que estava com peso de todos aqueles 14 mil, não sei quantos espectadores nas costas dele. Ele estava com todo o peso da mídia que criou o evento e colocou ele para, né, que ele que vai ganhar, e ninguém tinha ideia que ele fosse perder, e principalmente para capoeira. E ficou um legado, ficou uma lição, né? Ficou uma lição nisso. A gente nunca tem que menosprezar ninguém, porque o Bittetti mesmo em algumas... Uma lição de humildade, né? Sim, não. E o que ficou... Não, eu penso o seguinte, que a maior lição não foi nem a minha lição, foi a lição deles, da arrogância de achar que já ganhou e tal. O próprio Bittetti comentou isso, que no camarim o pessoal já fez fazendo festa, já ganhou, vai lá. E assim, o que me deixou mais favorecido do fato de eu ter ganho, né, de eu ter gostado de eu ter ganho,
foi que eles falavam assim, vai lá, esculacha, esculacha em pé, leva pro chão e finaliza, como se o capoeirista não fosse um zero à esquerda. E detalhe, eu sempre falo que a mestra Sueli, que era lá do Sesc de Madureira, que ela fez uma das homenagens que eu achei muito legal e interessante. Quando eu cheguei lá, eu não sei se dias, meses depois do evento, ela fez uma placa grandona dizendo assim, é, nunca, nunca, como é que é? Nunca, dava aí, nunca duvide de um Nunca duvide, capoeirista. né? Isso, não, nunca duvide. Aí ia falar, nunca duvide do capoeirista, né? Nunca duvide, mas ela botou com outras palavras, nunca menospreze um capoeirista, né? Pronto. Pronto. Porque a pancada vai vir de qualquer canto, né? E foi o que aconteceu, né? O pessoal, quer dizer, menosprezou, não foi profissional, porque Uhum. eu era um cara que estava vindo de duas lutas, e duas lutas com dois grandes lutadores, porque ali foram, quer dizer, o que dizia, né, que eram os melhores de cada modalidade, entendeu? Isso aí. Então, tinha que ser, o finalista tem que ser respeitado, ninguém chega na final a troco de nada, Ninguém chega no final à toa, né? né? Tem seus méritos, né? O Rickson comentou que foi sorte, foi um golpe de sorte. Pô, então eu sempre comento, pô, se foi sorte naquele dia, em vez de eu ir pro Vale Tudo, eu devia de fazer um cartãozinho da Mega Sena. Porque, pô, eu dei sorte 3 vezes, foram 3 lutas que eu ganhei, pô. Então foi muita sorte. Então era melhor jogar na Mega Sena e hoje eu estava aqui, eu estava quer dizer, numa vida boa, curtindo uma Tranquilo, vida né? de rico, porque, pô, e não é bem por aí, entendeu? Não é É, bem por aí. E detalhe, eu sempre comento, na história, grandes capoeiristas deram problema pro pessoal do jiu-jitsu. Não menosprezando a arte marcial, a arte jiu-jitsu, né? Porque muitas das vezes é a pessoa que acaba fazendo essa que monta todo esse cenário. sei. E esse cenário eu acho que é válido, né? Tu vê um cara que muita gente não gosta do cara, mas eu sempre vi esse cara como o maior marqueteiro que eu já vi na luta, que era o Valide. O Valide fazia aquele negócio, e tal. Isso E é o eu, maior e um dia que eu marqueteiro. encontrei, um dia que eu encontrei com o Valide, eu falei, pô, vou falar com esse cara, e tô achando que ele vai me querer me dar um soco no meio da minha cara. Porque ele estava lá também. Fui falar com o cara apertou minha mão, então ele fazia, o Valide, ele fazia faz, né? Até hoje ainda faz, É. todo aquele marketing para poder, na hora que ele entrar no ringue ou fazer uma luta, o público é grande, né? As pessoas, né, têm interesse de ver ele lutar porque ele faz assim um estardalhaço. E por trás das câmeras é um cara sensacional. Assim, quando eu conheci pessoalmente, eu fiquei de bobeira. Eu falei, pô, o cara é um marqueteiro mesmo, né? Me tratou bem, conversamos, estamos tirando foto. Mas Lambão disse que o senhor é inspiração para ele começar na luta, foi uma inspiração para ele começar a lutar também. E o mestre, Quem? quem é o mestre Lambão aqui do Ceará, falou isso aí, que o senhor Ah, foi uma inspiração para ele. E o mestre Kim, obrigado, valeu. que bateu uma foto com o senhor aí no Rio de Janeiro, até hoje ele tem essa foto, o mestre Kim tá falando também. Ah, Provou. legal. Bota a foto aí pra gente ver. Manda aí no meu Instagram aí, que eu de repente coloco ela também. A gente curte, né? Show. Então Isso foi aí. isso, cara. Então, se você for falar dos capoeiristas do passado que deram problema pro pessoal do jiu-jitsu, você tem a história do Valdemar Santana, Isso que aí. ganhou, fez uma luta de 4 horas, 3 horas e quase 4 horas com o seu Hélio Gracie, falecido Hélio Gracie. Você tinha o Valdo Santana, você tinha o Rodolfo Hermani, e vamos dizer, na geração de agora aí, você tinha o Mutante, tem o Mutante, o Eliseu Capoeira, que está Eliseu aí Capoeira, arrebentando também. Mutante, tem o Gambit, que, pô, o cara tem só de cinturão ele deve ter uns 15 cinturões. O cara fez mais de 60 lutas. E é capoeirista nato, que é da Muzenza também. O Barrãozinho. Tem muita é gente filho do boa aí. Barão, né? O filho do Barrão. Então você vê que tem muita gente
que está aí na capoeira e no Vale Tudo, Minotauro. Ah, o próprio o Cidinho está falando, o Minotauro começou a lutar tendo o Mestre Hulk como referência. E o que ele está falando é verdade, que eu tenho uma gravação quando eu fiz 20 anos daquele Vale Tudo, o próprio Minotauro dando esse depoimento. O Mestre Hulk, quando ia na Gama Filho, porque ele foi da Gama Filho, ele pô, ia treinar o Wesley e tal, que eu treinei o Wesley uma época também. Pô, eu tive ele como referência também, entendeu? Então, pô, isso é gratificante, bastante gratificante, entendeu? Né? Você vê esses caras, pô, os caras aí que estão na mídia aí, o mundo todo conhece. De repente um cara desse fala do teu nome, né? Dizendo, pô, eu me inspirei no Mestre Hulk. Então, para mim isso foi muito legal. Isso foi vamos dizer, um presente que a capoeira me deu. E graças, né? E E graças à capoeira. esse reconhecimento, né? O cara tem a humildade de chegar e dizer que o senhor foi a inspiração para ele, caso do Minotauro, né? Que foi, né? Sim, Ele é sim. um grande atleta do MMA, né? O Zé Aldo, estão falando, Zé Aldo também foi da capoeira. Pô, eu posso dizer que quase todos esses atletas, os campeões daqui do Brasil, a grande maioria passaram pela capoeira. A grande maioria. Tem uns que falam, o próprio Anderson Silva, né? Ele foi aluno do Cidinho que está aí. O Cidinho pode falar muito, muito mais sobre ele, né? É até um cara bom para tu convidar para uma live também. O Cidinho é o cara também aqui. E ele trabalha. Se você quer falar sobre MMA, o cara aqui no Rio que pode, né, nosso, né, do nosso time da capoeira, é o Cidinho, porque ele vivenciou, ele conhece os caras tudo pessoalmente, treina, dá treinamento também. Ele é do boxe também, é faixa marrom de juiz também, é um cara que a gente tem aqui como uma referência também, a capoeira do Rio, né? Oh, então, depois o senhor manda lá no PV, que depois a gente pode fazer uma live aí com ele também, tranquilo, na hora. Sim, sim. Perguntar se ele quer, né? Mas deve querer, É, claro. Que aí passa a bagagem, né? O negócio nosso é cada um passar um pouco da bagagem. isso está certo, né? Aí eu queria que o senhor. E ele também pediu até uma revanche, não foi? Depois o Biteste, mas acabou que nem deu certo também o É, na, senhor. ver- na verdade, a revanche foi uma, assim, na verdade, eles não queriam uma revanche, essa foi a verdade, né? Eu já vi vários depoimentos dele no passado, hoje em dia ele já tem uma outra história, mas ele dizendo que tentou me dar uma revanche, eu não aceitei. Isso nunca rolou. Na verdade, Não. nunca rolou. Rolou uma vez uma reunião com um cara que é daqui, ele é do Tribunal de Contas aqui, que é o senhor Zé Moraes. Ele queria fazer a inauguração no Yacht Clube daqui, que ele era o Comodoro do Yacht Clube, e queria que eu fizesse a revanche com a Mauri Bittetti. Só que a gente não teve assim uma negociação de valores, porque, né, tinha que ter uma negociação em valores. E ele ofereceu uma grana muito pequena para um evento de tamanho, Primeira proporção, de né? tamanho, de importância, né? Porque naquele tempo não era o Hulk contra o Bittet, né? Era a capoeira contra o jiu-jitsu. Então eu acho que o peso disso é muito maior. E o atleta carrega um peso, um fardo muito pesado e está levando o nome da arte marcial dele. Porque, pô, será que eu sou o melhor da minha? Eu não sou o melhor da minha arte marcial. Tem muitos melhores. Então, como eu vou levar? Pô, o jiu-jitsu perdeu para a capoeira. Isso aí é uma coisa muito impactante. Isso aí é uma responsabilidade muito grande. E hoje não. Hoje o cara treina de tudo e ele vai lá representando luta. Ele é um lutador de MMA. Ele é um lutador que é qualificado a lutar qualquer tipo de luta, entendeu? E E hoje ele também não vai. é E mais. ele é o nome dele. E hoje é mais profissional, né, mestre? A questão de, na sua época do Vale Tudo, não era tão Não, profissional hoje como é hoje, né? é a água, é a questão da água para o vinho, né? Hoje não, hoje vale a pena, né? Você treinar, se abdicar, entendeu? No meu Mestre tempo você Bentinho, não tá podia entrando, mestre largar. Bentinho aí. Oi? Mestre Bentinho tá entrando na live aí, o mestre Bentinho. Ô, grande mestre Bentinho, forte abraço. Então hoje você assim, você poderia sim se abdicar de um emprego, né? Que de repente você não estivesse tão bem, para tentar, dependendo da tua qualidade física, da tua disposição, você, de repente, seria legal você abdicar um tempo, ao Zabelê, abdicar um tempo
pro treinamento e disputar campeonato, os MMA da vida aí. Vale, mas naquele tempo não. Naquele tempo não. Naquele tempo era muito arriscado. As bolsas eram muito baixas, né? Não havia muito profissionalismo. Eu fiz uma luta que eu não recebi a bolsa aí, entendeu? Então, naquele tempo não valia a pena você se arriscar. Ah, vou parar de trabalhar para treinar. E você tem que fazer. É igual o cara que faz uma Zabelle faculdade Capoeira, de medicina. Zabelle Capoeira. É o Zabelê, Zabelê. Zabelê, né? Pronto, foi mal. Zabelê Zabelê. Capoeira. É Forte porque não abraço, tinha mestre tempo, Zabelê. né? Beleza. É. A gente vai liberar aí algumas perguntas aí, o pessoal quiser fazer pergunta ao Mestre Hulk aí, a gente vai liberar algumas aí. Quem quiser fazer, enquanto o pessoal não faz, eu queria que o senhor falasse aí também sobre os projetos que o senhor tem aí com a capoeira, né? Que é importante, né? Hoje eu sou funcionário do SESC assim, eu canalizo todo o meu trabalho para lá, né? Porque eu não tenho muito tempo, né? E tem o meu grupo, que tem algumas filiais, e a gente faz, vida que segue. Hoje nós estamos treinando através de live também, É. de teleaula, Teleaula porque ninguém online. pode sair de casa. Isso. Que eu estou achando que vai ser uma tendência para as novas gerações, né? Muita gente, hoje aquele negócio de faculdade virtual, né? Ela vai começar a Faculdade à bombar a distância, partir de né? agora. É estudo à distância, é É, o EAD, né? Estudo à distância. isso. Entendeu? Então isso hoje vai ser, a partir de agora vai ser a Formangos onda do entrou aí, momento, Formangos. né? Formangos, né? Entrou aí Formangos, Luciano Bujão. Olha o Bujão entrando aí. Mangu. Bujão. A distância, isso. É o EAD, que a gente fala é EAD. Eu falei até o EAD. EAD. A EAD deve ser uma sigla. Eu não É sei o que isso EAD. significa. EAD. É. A gente fala geralmente EAD, EAD. É isso mesmo, mas beleza, tranquilo. Né? Pois aí eu queria que você falasse sobre as filiais. Quantas filiais aí que o mestre tem do Grupo Terra aí, Terra Não, Firme? hoje o meu grupo hoje deu assim, a gente deu uma diminuída bem grande, entendeu? Ele hoje, eu tenho poucas filiais, eu tenho uma muito forte na Paraíba, no João Pessoa, né? João Pessoa, Campina Grande, que tem o Mestre Pequeno, que tem um projeto, assim, um projeto que eu acredito que não existe um projeto como o dele. Ele conseguiu botar a capoeira em mais de 120 escolas, né? Todas as escolas lá de Campina Grande, que tem um apoio da Alpargata, né? Então, essa empresa Alpargata, lá em Campina Grande, que é onde é a sede dela, né, a principal sede, eles, eles abraçam unhas e dentes esse projeto da capoeira. Eles acreditam na capoeira como uma ferramenta de inclusão social, né? Assim, esse, esse projeto já tem 15 anos lá. Então, graças ao Alpargata, porque a prefeitura, às vezes, ela tem aqueles em cima e embaixo e tal, e quando tem algum problema com a prefeitura, a Alpargata vem e cobre. Então, esse projeto já tem mais de 15 anos e agora está indo para outros municípios. E João Pessoa é o meu mestre Raposão, que faz um trabalho que é enorme, né, na FUNAD, que é uma instituição que você trabalha com especiais, e lá você tem, pô, de cadeirante, tu tem todos. Eu já trabalhei com especial, mas eu não trabalhei com deficiente visual e nem auditivo. Não, visual, surdo, deficiente auditivo. Nunca trabalhei. Lá tem tudo isso. Lá tem tudo isso. Né? Aqui o mestre Bentinho aqui está fazendo uma pergunta para o senhor. Pergunta para o mestre Hulk se ele acredita que a capoeira pode ser conduzida de forma pelo EAD, né, que o pessoal chama o EAD, pela internet, né, se pode ser conduzida. Pô, eu estava conversando isso ontem. No momento, tem que ser, né? No momento, ela vai ter que se adequar. No momento, ela tem que se adequar a esse padrão, né? Que é um padrão aí que vai manter as pessoas em atividade. Porque senão, imagina, você vai ter que parar, e parar não é um grande negócio. Agora, a capoeira ela tem que ser presencial, né? A gente não pode, depois que passar tudo isso, ficar só nas videoaulas.
Não tem como jogar capoeira eu de um lado e uma pessoa lá no outro país. Pode ser até uma onda nova, mas Uhum. isso aí pode ser uma ferramenta que você vai utilizar de vez em quando. Mas a capoeira tem que ser presencial, você tem que estar olhando olho no olho, né? Isso. Sentindo o calor do teu adversário, né? De encostar, de tentar jogar, de roubar no chão quando ele der um mole e tal. Isso tudo é válido. Agora, pela internet é só nesse momento, né? Isso. Nesse momento. Nesse momento é que está podendo usar, né? Porque por conta dessa Sim, sim. pandemia. Mas quando passar, não, o melhor é presencial também. Eu sou da mesma forma. Eu acho que o melhor é assim, né? Ver o pessoal treinando lá, acompanhando todo a evolução do aluno, né? Presencial, é melhor. Sim, sim. Não, claro, claro. Não tem É muito como, bom. né? Nós vivemos, quer dizer, a nossa vida, desde que a capoeira surgiu, né? É, é feita dessa forma. E hoje já existia, já existia, não sei se as pessoas previram, né? Alguns projetos da capoeira online. Tudo bem que você pode estudar a história da capoeira online, mas a prática, cara, tem que ser presencial. Eu me lembro que quando eu comecei capoeira, eu falei no início da live que eu ia ver os filmes de Bruce Lee, os filmes de Kung Fu do pessoal Na do- época, né? O pessoal estava muito era do Kung Fu, avançado, né? Os filmes de Kung Fu. Eu ia para casa e tentava mentalizar algumas coisas que eu estava fazendo. Naquela época você tinha, o pessoal da antiga deve lembrar, capoeira sem mestre, né? Tinha o karatê sem mestre, judô sem mestre. Então eu pegava aquilo ali com os colegas, né? Até antes de eu conhecer o Luiz Carlos e treinar com o Porte, a gente pegava aquilo ali num terreno plano, às vezes era no meio do mato mesmo, e começava a querer fazer. Então a gente ia fazer. Quando chegamos na capoeira, quando eu cheguei na capoeira, eu falei, caramba, aquilo tudo que eu estava fazendo não tinha nada a ver, era tudo errado, entendeu? Porque você via na foto e tentava fazer. Podia se parecer alguma coisa, mas totalmente sem fundamento, entendeu? Aqui o mestre Gil, ele fala o seguinte, bem, eu não tenho pergunta, só tenho a agradecer o nosso campeão, grato, meus respeitos sempre, mestre Hulk, Pô, sabe disso, obrigado. claro, Obrigado, meu Gil. mestre, salve, salve, mestre Dandan, mais uma vez, parabéns pela live. O pessoal tá lhe parabenizando aí já, viu, mestre? Beleza? Ah, sim. O Cidinho, eu estou vendo uma pergunta aqui do Cidinho, falando sobre a capoeira no MMA, sobre a eficiência dos golpes da capoeira em grandes nocautes. O Cidinho, o mestre Cidinho vai confirmar que, através dele até, eu fui convidado para ir na academia. Como é que eu esqueci o nome? Cidinho, fala o nome aí. Na Ex-Gym. Ex-Gym. É isso. Lá o responsável pela academia, chegou uma época aí que o pessoal começou a ficar preocupado com as meia-luas no MMA, né? Teve alguns lutadores lá que foram nocauteados e tal, e começou, eu acho que até no TUF também começaram a questionar esse tipo de golpe, né? Que todo Sei. mundo que dava o mutante, quando dava e tal, que acertava, a pessoa, né? E eles perceberam que era um golpe muito violento. O E eu Edson fui Barbosa convidado. também aceitou, você lembra? O Edson Barbosa também aceitou uma melô no cara, foi um rodado, né? Sim, O Edson sim, Barbosa, na capoeira também, né? sim, sim. Então, eu fui lá, teve um dos dias que eu fui lá só para ensinar os lutadores que estavam lá no dia, tinha muitos lutadores, a meia-lua, dizer para eles o que era a meia-lua e como se defendia de uma meia-lua, que não é difícil para o capoeirista, né? Eu falei assim, sempre falei, defender da capoeira, para o capoeirista, defender de uma meia-lua, para o capoeirista é como tirar a chupeta de criança, né? É muito fácil. Agora, para o cara que não é capoeirista, é extremamente perigoso, né? Porque o cara às vezes sai para trás e o tempo, né? Ele dá um passo para trás se o cara der com a perna baixa, ex-gin, sim, isso. Não era Exigin, né? Exigin, né? Na época que o destaque era o treinador. Então eu fui lá só para ensinar essas artimanhas da meia-lua, vários tipos de meia-lua,
qual o momento que poderia ser aplicado uma meia-lua, como se defendia de uma meia-lua. Então, quer dizer, os caras estavam preocupados, quer dizer, com o treinamento, os caras treinavam tudo e tal, mas estavam muito preocupados com a evolução da meia-lua no MMA. Né? Eles tinham medo que acontecesse de um cara tomar e cair morto lá. E eu, no dia eu falei, ó, isso é possível sim, se alguém aplicar. Aqui, ó, inclusive o Ronaldo Jacaré estava lá também, o Alano Guedes, né? O Guedes estava, tem foto. O Anderson Silva estava também. O cara que foi campeão do campeonato do Valide também. Tinha uma galera lá. Então a meia-lua realmente ela é extremamente perigosa se ela bater no local que ela foi, no local que ela foi destinada, entendeu? Se o cara não se defender, se tomar, vai cair. Então, quer dizer, eu fui lá para falar sobre isso. Tem o perfil dele aqui, é Loteria 2020. Ele contra quem o senhor lutou para surgir a música No Clarão da Lua? Foi a luta com o Bitete, né? Que foi a principal naquele dia, foi a principal onde eu ganhei. Quem foi que criou a música? Quem fez a música foi o 215, que era aluno lá que era do Muzenza, né? Eu acho que disseram que esse menino até faleceu. O 215 ele fez a música e em 1996 eu fui homenageado com essa música lá na Muzenza. Eu acho que foi até no Mundial da Muzenza, onde o mestre burguês, meu grande amigo mestre burguês, eu agradeço ele mais uma vez, de centenas de vezes que eu já agradeci, ele fez uma orquestra com 50 birimbaus e começaram o evento cantando essa música, né? Foi assim, foi muito legal, eu me emocionei, subi lá no palco e cantei junto com eles, e eles cantaram essa música, né? Foi muito legal. Show. O professor Fumaça, ele pergunta, mestre Huck, qual a sua opinião sobre as federações de capoeira que organizam os campeonatos de capoeira? Que organiza. Ó, Bruno, olha só, eu vou te falar o seguinte, eu sempre fui ligado à federação, eu sou uma cria de uma federação. A capoeira do Rio aqui, o que sobressaía mais era a linha de federação. Então, assim, eu não tenho como falar mal das federações, as pessoas, eu vou até falar uma coisa que vai ser bom, porque o ser humano, ele costuma questionar e julgar as coisas que ele não conhece. Né? Não conhece, né? Isso é verdade. Eu participo de federação desde 1984 até hoje, né? Sou vice-presidente da WCF, eu sou membro eu sou vice-diretor de arbitragem da WCCF, essa lá do Azerbaijão. Mestre Paulão, né? Mestre Paulão. Eu faço parte sou vice-presidente da FECARGE. Você vê que eu não quero nunca ser presidente, porque minha vida é muito atribulada. Eu poderia querer, de repente, pegar a presidência, muita gente quer que eu seja presidente. Eu posso ajudar vocês com a experiência que eu tenho de todo esses anos, que o mestre Bogado, que foi o cara que, quando eu comecei, ele era o presidente, ele é o responsável. Ele faleceu tem 2 anos, eu acredito. Acho que já tem 2 anos. Mas foi o cara que deu vida e deu vida eterna, que ele já morreu, a federação conhece, continua a existir, e graças ao empenho do mestre Bogado, eu sempre falei isso. Tiveram outros mestres, é claro. O mestre Toro foi presidente, eu fui presidente num período. Vou dizer para todo mundo aqui, eu nunca ganhei 1 centavo com federação. Né? Sempre, tudo fiz. O mestre Paulão, que Congo, quando eu fui presidente, ele foi o vice-presidente que depois ele assumiu. Nunca ganhei 1 centavo com federação. Todo o dinheiro que entrava, eu sempre fiz questão de que ele fosse justificado. Porque aí, mas todo mundo fala que a federação, o cara ficou rico. Quando teve quando ia haver o primeiro mundial da WCF aqui no Brasil, ninguém sabe. O nosso governo deu um desfalque nos caras. Ninguém nunca soube disso. Eu estou falando aqui pela primeira vez. O nosso governo
daquela época, de 2015, deu um desfalque no dinheiro que os caras investiram para fazer o evento aqui. E o evento acabou não acontecendo. Existia mais de uma centena de pessoas que iam vir para o Brasil, até porque o Brasil o Brasil e Rio de Janeiro, na época que tinha Pan-Americano acontecendo, Olimpíadas e tudo mais, era a vitrine do mundo, né? E para a capoeira, fazer um evento no Brasil ia ser a melhor coisa do mundo, né? Ia ser uma coisa louca, né? Nosso Show. governo deu um beiço nos caras. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não quero falar de política, né? Eu não quero falar de política. Mas Beleza. uma coisa eu quero aproveitar o momento para falar para os amigos que estiverem aqui ficar sabendo, né? E de repente, quando alguém comentar, porque as pessoas falam sem saber, eu não sei se os capoeiristas, eu acredito que isso tenha no karatê, no judô, no jiu-jitsu, e em qualquer segmento existe isso. As pessoas falam sem saber. Quando os caras fizeram o campeonato, quando iam fazer o campeonato aqui, eles me pediram relação de todos os mestres antigos. Cada mestre, esses mestres não iam fazer nada no campeonato. Eles iam lá, ia ter uma banca dos mestres antigos, dos cordéis brancos, branco e azul e tal. De todos os mestres que eu indicasse, eu, né, na época, o mestre Boneco também, que é aqui do Rio, ia ser dado a cada mestre um cachê de US$ 500. Eu ia ganhar como árbitro a mesma coisa que cada. Sabe o que o pessoal estava falando? Pô, o pessoal está convidando aí, os caras vão ganhar o mestre Hulk, o mestre Boneco, os caras que estão de frente estão ganhando 30 mil. Eu não sei de onde esses caras tiraram isso, né? Começaram a querer melar, um mestre querendo melar, e queriam fazer uma reunião para acabar, para não deixar fazer o campeonato aqui. A coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Os caras estavam vindo com recurso, pô, com a experiência que eles têm. Você vê, eles têm uma experiência de marketing há 1000 anos-luz da gente, cara. E os caras estavam investindo nisso. Os caras fizeram o campeonato lá em Azerbaijão, os mestres foram pegos lá foram levados o dia do evento, eles foram levados com batedores, né? Batedor da polícia escoltando os mestres, né? Vê se alguém vai. Aqui no Brasil vão fazer isso. O Brasil, a gente está aí, nós sabemos do nosso valor, a capoeira está no mundo todo. Só quem sabe o valor da capoeira é o capoeirista. E nossas autoridades vai fazer um evento, eles vão botar a polícia, vão botar batedor para levar mestre, que eles chamam de vagabundo até hoje. Não vão fazer, entendeu? Então, os caras vieram com maior boa vontade. Hoje estão fazendo, nós estamos terminando um campeonato mundial de músicas. Tivemos problemas que não deveríamos ter, porque todo mundo chega e começa a falar mal. Eu falei, pô, o negócio é pro bem, nós estamos num período onde todo mundo está dentro de casa, nada acontece. Os caras fizeram um mundial pensando nisso, vamos fazer um mundial para movimentar a capoeira, porque os caras, vou te dizer, os caras que são o pessoal lá do Azerbaijão, são os caras que são apaixonados, cara. Eu, no lugar deles, já tinha meti o pé, eu não quero mais nada com capoeirista. De tantas coisas que as pessoas falam sem saber. Então os caras, eles mantêm. Eu falo, pô, cara, vocês são de ferro, vocês são meu ídolo, porque eu já tinha caído fora há muito tempo. Porque você tenta fazer uma coisa e vem um monte de gente querendo falar um monte de coisas negativas que não tem nada a ver. E um monte de mentira, cara. Um monte de mentira. Então, eu sempre fui ligado à federação. É difícil o governo, a federação não ganha nada, o governo não dá nada para a capoeira. Onde você vê aí o governo dá? Ainda mais aqui no Brasil, país do futebol, o futebol é profissional e tem um monte de gente injetando dinheiro em futebol que não precisa, cara. E alguém vai dar para capoeira? Não dá. Aí chegam nossos amigos, às vezes o cara que bate a mão no nosso ombro, porra, tá ganhando dinheiro. Eu estava comentando há pouco tempo, ontem eu estava comentando com o mestre Paulão, aqui no Rio era 3 horas da manhã. Eu falei, ô Paulão, eu vou te botar uma situação muito engraçada. Imagine, eu faço um consórcio de um carro, né? Aí eu estou 6 anos pagando aquele consórcio, R$ 250, um exemplo. R$ 250 por mês lá, me ferro para pagar aqueles R$ 250. Aí chega no 6º ano,
eu vou ser presidente de uma federação. Ó, Hulk, você agora é o presidente da federação. Aí o danado daquele carro que durou 6 anos pra sair, sai naquela época aí. Pô, Ei, cara, vai todo mundo falar, porra lá, federação tá dando dinheiro, o Hulk já comprou até um carro novo, caramba, quatro. Infelizmente é assim a mentalidade, não digo só do capoeirista, do ser humano, mas com a capoeira acontece, porque eu sou capoeirista e é o mundo que eu vivo, né? É o mundo que eu vivo. Então, o lance de federação, cara, que eu saiba, ninguém ganha dinheiro com federação. Mas eu tiro, esse cara viu? Eu tiro que por mim, mano. Eu sou o presidente da federação aqui do Ceará. A gente não ganha nada, não, mano. O cara pensar que não a gente ganha, quer cara, ninguém contribuir, a gente ganha. quer contribuir para capoeira, sabe? Mas os caras Não acham ganha, que cara. não. Na política, o cara vem, na política, o cara vem dizer, pô, a capoeira. Aí o cara quer ganhar voto do capoeira, sabe que tem capoeira pra caramba. Aí ele chega, te promete um monte de coisa que sabe que não vai chegar junto, mas federação não ganha um centavo. Eu ainda vou dizer mais, aqui é Rio de Janeiro, existe milhões de prioridades, né? Você chega lá, eu sou do esporte, eu sou da capoeira, eu queria fazer um evento. Os caras não te dão nada, às vezes eles te dão, eu vou botar lá uma ambulância, eu vou botar mais dinheiro, não entra, cara. Muito difícil, se você tiver um contato, você vai ganhar, de repente, uma empresa lá, que a prefeitura vai mandar uma ambulância, vai mandar um ônibus, alguma coisa parecida. Mas dinheiro não sai. Porque os caras têm que investir em futebol, eles têm que investir jogo de vôlei na praia, eles têm que investir campeonato de beach sal Bitsoca. beach sal na praia, beach soccer, quer dizer, beach soccer, eles têm que botar campeonato de surf, tudo é prioridade. A capoeira está lá atrás. Então, quando chega a hora da capoeira, já não tem nada. O mestre do karatê que estava aqui, ele deve ser a mesma coisa, com certeza. Você não ganha nada. Você sabe que a capoeira é, é um instrumento de socialização, que você entra dentro das comunidades, você faz uma devassa dentro da comunidade, positiva, né? Que você bota ali um montão de criança que o tráfico já estava enfileirando, né? Você bota as crianças para ser capoeirista e. Deixa eu me coisar aqui. Você bota as crianças ali no meio da capoeira, mais tarde elas estão viajando no mundo, elas saem dessa vida, mas a capoeira não é valorizada. Entendeu? É a Desculpa aí. verdade. Valeu, mestre. Capoeira não é Quebrou. valorizada. Os caras dizem que a gente é. Deu uma travada de novo. Eu acho que caiu aqui. Pronto, Tá deu me certo. vendo? Voltou, deu certo, deu certo. Então é isso, cara. Então é isso. Eu acho que eu respondi aí. Então, Realmente, federação não ganha dinheiro. E federação você tem que ter, que é um órgão que é legal, que, bem ou mal, se você chegar com o seu grupo, fica muito mais difícil. Quando você chega com uma federação, mesmo que ela não seja valorizada, ela ainda tem ouvido. As pessoas ainda ouvem, o político ainda ouve, porque ele sabe que ali não é um grupo, são vários grupos, entendeu? Davi. não, M. Barão está dizendo, respira, meu mestre Hulk. Valeu, obrigado. Eu me emociono porque eu vi a minha vida toda é nisso aí, entendeu? Eu sei como é que é, Já velho. passei, eu já É, passei em todas as comunidades que você imaginar aqui no Rio, que a mídia fala, a mídia, né? Que a mídia a mídia é o demônio, né? Ela só quer mostrar as coisas ruins. Ela não entra na comunidade para pra ver a mostrar o trabalho situação, do. né? A situação, né? Como é que vive aquela pessoa, né? Ela não entra na comunidade para falar que lá tem dança de salão, que tem uma associação de moradores que faz trabalhos sociais, que ensina inglês, que ensina um monte de coisa, profissão, que tem capoeira, que tem atletismo, que tem o caramba. Ela entra lá só para dizer que o traficante tem arma, que quer matar, que a polícia quer matar. A mídia só vai lá para ver coisa ruim. E não é bem verdade, entendeu? Na Certo. verdade não Mestre, eu é queria essa. uma coisa aqui, a última pergunta aqui para o senhor, para a gente encerrar aqui, que é da Sim, Loteria sim. 220. O que o senhor acha da venda de graduação e os títulos que o pessoal está colocando hoje? Até tem mestríssimo na capoeira. Cara, assim, eu já respondi uma dessas perguntas,
Mas eu vou responder essa minha pergunta, quer dizer, 50%, né? É, As pessoas dizem que a pessoa vem de graduação. Eu já vi colegas, né, dizer que o cara comprou graduação, que o cara era um ferrado, cara. O cara não tinha dinheiro para comprar uma graduação. E foi graduado e as pessoas ficam falando coisas que não sabem, entendeu? Quer dizer, acontece, né? Você vê gente lá pegando graduação que de repente não estava apto a pegar aquela graduação. Mas é assim, uma questão que é muito complicado, né? Por exemplo, se eu pego um aluno meu e graduo ele, para as pessoas de fora, pô, aquele cara não estava treinando, ele não estava bem, pô, ele não joga bem, ele não dá mortal, ele não faz isso, não faz aquilo, mas quem tem que saber, eu sempre falo assim, Mestre Rosa, um forte abraço aí, meu irmão, acabou de entrar aí. Quem tem que saber se o fulano vai receber a graduação de mestre ou não é o mestre dele. Ele assume a responsabilidade, entendeu? Então, se eu dei uma graduação para um aluno meu, eu assumo a responsabilidade e não faço, e não dou oportunidade de ninguém vir falar, cara. Porque quem sabe da minha vida, quem sabe da vida do meu aluno sou eu. E eu acho que todos os mestres têm que ser assim. Ah, você formou um cara que não tinha condição. O que que você sabe do cara? O que que você sabe? Grande mestre. Pô, saúde para o senhor, mestre Rosa. é. Então, você vê as pessoas falando. Mexe Você cabelinho vê aí, as mexe pessoas. cabelinho também entrando aí, mexe cabelinho, né? Mestre Cabelinho, forte abraço aí. Então, as pessoas às vezes falam coisas sem saber, cara. Eu vi uma vez fazendo as pessoas falando sobre um mestre, que eu não vou dizer o nome, que tinha graduado um cara lá fora e tal, tal. E esse mestre antigo já faleceu. Ele uma vez conversando comigo, o cara chorando, falando, cara, eu não recebi um centavo. Eu não recebi um centavo. Eu uma vez, num evento aqui na Seropédica, eu estava no evento, eu era o mestre mais antigo, e um cara lá, um rapaz, ia receber a graduação de mestre. O mestre dele estava presente. O mestre dele passou o cordel para que o cara mais antigo ali, para botasse o cordel na cintura. E eu fiz isso, porque eu vi os meus mestres no passado fazendo isso. Eu vi o meu mestre chegando num evento. Ô, valeu, obrigado aí, ô, Professor Tucano, né? Professor Tucano, mandando um abraço aí, seu fã Tucano. aí. Pô, obrigado, Tucano. Acho que é o Tucano de Teresina? Pergunta aí se é de Teresina, ele vai responder. Meu professor Tucano, Então, Teresina aí. Eu notei, tá pensando então até no... Pode falar, cara, professor. assim, eu quero até responder essa pergunta. Mas aí o que que acontece? O mestre chegou, eu conversando com ele, ele chorou dizendo que não ganhou nenhum centavo e todo mundo dizendo que ele ganhou uma fortuna para formar o mestre tal, o cara a mestre. Então a gente, muitas das vezes, a gente levanta falso testemunho sem saber, cara. Às vezes a gente tá atacando pedra nos outros e não sabe a verdade, a verdade dos fatos, entendeu? Isso, agora Então tá isso na acontece muito. Olha o pequeno aí, olha o pequeno que eu falei de Campina Grande. Esse aí é o mestre pequeno, entrou agora aí. né? Esse aí, Ah, aluno o do Parazinho. Não, valeu, Tucano, aluno do Parazinho. Parazinho é um mestre aqui do Rio. certo, Então, agora, essa questão de mestríssimo, próprio mestrando, a pessoa fala de mestríssimo, mas mestrando também não existia, né? Eu, eu, eu não sei se eu estou sendo leviano em falar uma coisa, mas o que eu entendo de grão-mestre, mestríssimo, eu não sei se está dentro dessa nomenclatura, mas o mestre Camisa, quando fundou a Abadá, ele mudou, né? Eu não peguei. não paguei, não paguei. Aí, ó, tá vendo aí? Tá vendo aí, ó, o mestre falando. Isso é um mestre formado por mim, entendeu? Ele foi formado no Sesc de Nova Iguaçu.
Quem quiser é só buscar lá, Mestre Pequeno de Campina Grande. Aí vai lá falar com ele, ele tem um trabalho muito grande, né? Então, cara, eu tava falando de quê? Sim, você falou na caixa de mestríssimo, lá da nomenclatura de mestríssimo, você falou. Isso, então, o Mestre Camisa criou, né, o grão-mestre na Fundação Abadá, e hoje ele até, né, a ideia dele é que o irmão seria o grão-mestre. Quando o irmão falecesse, ele passasse para grão-mestre. Só que ele parou com esse negócio, porque começou todo mundo a usar. As pessoas começam a usar as coisas sem fundamento. E hoje virou um samba de crioulo doido que eu já não sei mais de nada, para te falar a verdade. Aí entrou mestiço. Então o que que eu costumo responder? Cada um faz o que quiser. Infelizmente, se é um mestre consagrado, ele quer botar grão-mestre, mestríssimo, que ele põe, entendeu? E as pessoas têm que aceitar. A capoeira tem um lado, a capoeira esportiva é diferente da capoeira, vamos dizer, cultural, né? A capoeira desportiva é a capoeira de competição, ela tem que ter regulamento. O cara que quiser usar o nome desportivo, ele tem que disputar campeonato, sim, porque pelo fato de ele estar fazendo a capoeira desportiva. A capoeira cultura é complicado, porque você vê os estados que tem ao grão-mestre Dunga. Tudo bem, é um mestre também de respeito, considerado pra caramba. Eu conheço o mestre Dunga. Se estão usando hoje o grão-mestre Dunga, se eu chegar lá, vamos dizer que eu não aceito para mim. Eu não vou ser nunca grão, porque o grão aqui seria o cordel branco. Mas eu sou branco, cordel branco, quarta graduação de mestre, acabou. Mas se a pessoa usa e quer usar, eu não vou. Não sou ninguém para poder questionar e muito menos criticar, entendeu? Eu paguei. Ó, o mestre Cabelinho, né? Falou, né? Cabelinho falando que Eu também, mestre, não paguei a minha corda. O que fiz para o meu mestre não paga nem um terço do que ele fez por mim, né? viu? Tá vendo aí? É legal assim quando a pessoa reconhece, né? Pô, pô, mestre, vai me dar uma graduação? Eu vou te dar uma ajuda de custo se o mestre precisar, beleza. Então, cara, se o mestre quer usar esse título, que ele use, entendeu? Que ele use. Eu até mudei o meu discurso no passado, eu era totalmente contra. Hoje eu já não sou, porque a capoeira ela se transforma. Aí, como eu estava falando, a capoeira como cultura, você tem no folclore você tem Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, Boi de Parintins, Boi Boi do Piauí, Boi, é tudo mesmo boi. Cada Certo. estado faz cada estado dança, faz o folclore de uma forma diferente, mas é o mesmo boi. Você está falando do mesmo personagem que é o boi. Então a capoeira, se você tiver uma capoeira diferenciada no Paraná, na Paraíba, no Mato Grosso, em Brasília, São Paulo, como cultura, isso nós temos que respeitar, pô, porque as culturas são diferentes, né? A pessoa fala assim, eu vejo a pessoa falar assim, capoeira é a minha filosofia de vida. Se eu moro num estado que a filosofia básica, ela tem um formato, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se a capoeira você via aqui no Rio, né, na época, quer dizer, Brasil é um país tropical, Rio de Janeiro, calor do caramba. Se você vê o pessoal, porque o pessoal antigamente não usava camisa. Era um padrão da capoeira do Rio de Janeiro, é um padrão de uma capoeira que é de um estado que é calor. Aí você vai lá pro sul, o cara vai jogar sem camisa no sul, então você tem que respeitar Não, não tem. Você vai lá pro Rio. Quando eu fui pro Paraná a primeira vez, eu peguei 3 graus lá. Pô, não queria nem sair do quarto. Eu falei, se eu pudesse ficar aqui, eu nem saía daqui. Hoje não, hoje já rodei onde eu já peguei 25 graus abaixo de zero. Mas no passado, então você tem que respeitar a capoeira com o padrão naquele estado. Você não vai querer que lá na Etiópia a capoeira seja. Você tenha. Eu cheguei lá num país pobre pra caramba e falo assim: aqui só pode jogar de calça branca, de camisa branca, caramba, quatro, porque às vezes o cara não tem nenhuma calça para sair, às vezes o cara não tem nenhum sapato para botar. Então, quer dizer, a capoeira como cultura, ela tem que obedecer à cultura daquele povo ali,
naquele momento. Você pode ter dentro do Rio de Janeiro a capoeira da Baixada, você tem até isso. E todo mundo é respeitado. E as pessoas às vezes acabam não entendendo quando começa a querer padronizar, tem que ser assim, né? Hoje eu vejo aí o pessoal falando capoeira de rua, capoeira... Não, capoeira na rua, capoeira de rua. Eu não vejo diferença nenhuma, cara. Capoeira na rua, de rua, ela tem que seguir o padrão da rua. Não é o cara chegar, não, a capoeira, aqui é capoeira na rua. Eu estou fazendo uma apresentação. Então o cara bota lá, eu estou fazendo uma apresentação. Entendeu? Mas quando ele chega e fala assim, na rua você tem que botar um uniforme, você tá sendo um feitor, você tá sendo a polícia, né? Você tá escravizando ali a capoeira. Porque ela tem que ser natural. Na rua ela tem que ser natural. Se ela está na rua, o cara tem que chegar ali e sair jogando do jeito que ele tiver. Entendeu? É. Agora, eu vou fazer uma apresentação na rua. Faço uma apresentação de 10, 15 minutos. Não existe uma apresentação de 2 horas. Não existe. Em que lugar que alguém faz uma apresentação de 2 horas? E o cara quer fazer uma roda de apresentação com 2 horas. Dizer que não, isso aqui é uma roda na rua, só pode jogar quem eu quiser. Isso aí começa a escravizar. Começa aquele tempo que você, né, que a capoeira que era marginalizada. Você está marginalizando a capoeira também. Sim, certo. Viu, mestre? Desde já, mestre, eu queria aqui agradecer, certo, mestre? Muito obrigado aí por essa live aí, certo? O pessoal aí que acompanhou. E só tenho muito a agradecer o senhor, viu? Pô, valeu. Valeu, Dandan. Muito obrigado aí por você, né, me dar essa oportunidade, né? Eu já fiz algumas outras lives, mas como eu falei, cada uma ela segue, é interessante, cada uma ela vai seguindo uma trajetória diferente, e que você acaba não repetindo, você, pô, vou repetir, eu vou falar o que eu já falei tudo que eu tinha que falar, mas não, quando você se solta, né, pô, valeu, pequeno. Quando você se solta, você vai, né? Porque é o tamanho da coisa, é muito grande aquilo que a gente faz, né? É muito grande esse tempo todo que a gente se dedicou à capoeira. Aconteceram muitas coisas que, de repente, uma vida não vai dar, quer dizer, um ano você não vai conseguir contar a tua história. E essas lives estão, né? Vocês, né? Que estão cabeçando as lives, estão num momento desse. Eu tenho certeza, não. No início eu falava, ó, eu acho que depois que tudo se passar, a capoeira vai ser outra. Não, ela já está sendo outra, né? Isso. Porque está todo mundo tendo a oportunidade de conhecer, né, a intimidade de cada mestre, entendeu? Isso é importante, Então, né? Porque o pessoal quer conhecer a intimidade do mestre, quer saber a história do mestre, né? E essa isso, live é para isso mesmo, para a gente mostrar para o pessoal que está acompanhando a história do mestre, a trajetória dele. Isso é importante, né? Não, sim, com certeza não, porque muitas vezes você ouve falar, às vezes coisa até que é mentira, e nesse momento você chega aqui para falar a sua verdade. Se as pessoas não acreditar, só lamento, né? Mas, né, é o momento de você chegar e contar a sua versão, porque não tem melhor de contar a versão aquele que vivenciou a versão. Então, por mais que um amigo esteja do meu lado ali quando aconteceu alguma coisa, é possível que a história dele seja diferente da minha. Entendeu? Isso. Cada um tem a sua Joaquim, história. já estão perguntando pelo Joaquim aqui. Joaquim, Acho que a Tempestade está perguntando aí. Tempestade está perguntando pelo Joaquim Joaquim. é meu neto, que tem live que ele entra aqui e faz um estardalhaço aqui. Aí, ele está lá na casa da minha sogra, que é o outro andar aqui agora. Já ficou famoso o Joaquim, viu? Já está famoso, o pessoal está perguntando por ele, né, mestre? Mas valeu. Muito obrigado aí, mestre. Fica com Deus aí, viu, mestre? Se cuida. Obrigado. Quando eu for no Rio aí, eu quero ver o senhor. Vai conhecer aí o seu trabalho aí, tranquilo, mestre? Com certeza, com certeza. É recíproco. O dia que eu for aí também, quero conhecer aí o teu trabalho também. E você já é um cara que eu já ouvia falar em você, né? Já ouvia falar muito no seu nome. Já ouvi quando veio Dandan, eu falei, esse nome é conhecido. Né? Valeu, mestre, viu? Um abraçozão aí, valeu. Fica com Deus e tamo junto aí, viu, mestre? Valeu, até mais. Ele é ajudador do mestre, sim. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Fica com Deus. Fica com Deus, amém, mestre.